Diálogo com Trifão, segunda parte. As leis são devidas à dureza do coração. Por causa de vossas iniquidades e de vossos pais, Deus também vos mandou que guardasseis o sábado como um sinal, conforme falei antes, e deu a vós os outros mandamentos, por causa das nações, para que seu nome não fosse profanado entre elas. Ele dá a entender que deixou alguns de vós vivos, como demonstram as seguintes palavras, que disse por meio de Ezequiel: Eu sou o Senhor vosso Deus. Caminhai em meus mandamentos, guardai as minhas sentenças. Não vos contamineis com os costumes do Egito e santificai os meus sábados. Isso será sinal entre mim e vós, para que reconheçais que eu sou o vosso Deus. Vós me exacerbastes e vossos filhos não caminharam nas minhas observâncias e não guardaram as minhas sentenças para pô-las em prática. Aquelas que o homem viverá se as cumprir, mas profanaram os meus sábados. Eu disse que derramaria minha ira sobre eles e não o fiz, para que o meu nome não ficasse completamente profanado diante das nações, das quais os tirei diante delas. Levantei a minha mão contra eles no deserto, para espalhá-los entre as nações e distribuí-los nas diversas regiões, porque rejeitaram os meus mandamentos, profanaram os meus sábados, e seus olhos seguiram os pensamentos de seus pais. Então eu lhes dei mandamentos não bons e sentenças pelas quais não viveriam, e os mancharei de sangue em suas casas, quando passar para exterminar todo aquele que abriu o útero. Leis sobre os sacrifícios. Pelos pecados de vosso povo e por suas idolatrias, ele vos ordenou igualmente o que se refere aos sacrifícios, não porque ele tenha necessidade destas oferendas. Escutai como ele fala dessas coisas por meio de Amós, um dos 12 profetas, clamando: Ai dos que desejam o dia do Senhor. Por que desejais o dia do Senhor? Porque ele é treva e não luz. Como quando um homem foge da frente de um leão e se encontra com um urso, e quando indo para casa apoia a mão na parede e é mordido por uma serpente. Porventura o dia do Senhor não é treva e não luz, escuridão que não tem esplendor? Detesto e rejeito vossas festas, e não sentirei odor em vossas reuniões. Portanto, se me trouxerdes vossos holocaustos e sacrifícios, eu não os aceitarei, e não acolherei vossos sacrifícios de ação de graças. Afasta de mim a multidão dos teus cânticos e hinos, não quero ouvir os teus instrumentos. O direito correrá como água e a justiça como torrente que inunda. Acaso me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, casa de Israel? Diz o Senhor. Tomaste a tenda de Moloque e a estrela de vosso Deus Rafã, as imagens que fizestes para vós mesmos. Eu vos transportarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus Onipotente. Ai dos que se entregam aos seus próprios prazeres em Sião, e dos que põem sua confiança no monte da Samaria. Aqueles que são nomeados diante dos príncipes colheram as primícias das nações, e a casa de Israel a eles recorreu. Passai todos por Calane e vede, daí marchai a Amate, a grande, e daí descei para Gate, que pertence aos estrangeiros, os maiores de todos os reinos, e vede se suas fronteiras são maiores que as vossas fronteiras. Os que caminham para um dia mau, os que se aproximam e aderem a sábados mentirosos, os que dormem em leitos de marfim e se entregam ao prazer de seus divãs, os que comem os cordeiros dos rebanhos que ainda mamam, os que aplaudem ao som dos instrumentos, pretendendo-se eternos e não passageiros, os que bebem vinho em taças e se ungem com os melhores perfumes, e não tiveram compaixão alguma do massacre de José.
Por isso, agora irão cativos à frente dos príncipes que são deportados. A moradia dos malfeitores será derrubada, e o relinchar dos cavalos será eliminado de Efraim. E diz ainda por meio de Jeremias: Juntai vossas carnes e sacrifícios e comei, porque não ordenei a vossos pais nem sacrifícios nem libações no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. E novamente diz por meio de Davi no Salmo 49: O Senhor Deus dos deuses falou e chamou a terra, desde o Oriente até o Ocidente. De Sião o esplendor de sua formosura. Deus, o nosso Deus, virá manifestamente e não se calará. O fogo se acenderá diante dele, e ao seu redor haverá forte tempestade. Convocará o céu em cima e a terra embaixo, para julgar o seu povo. Reuni diante dele os seus santos, os que estabeleceram a sua aliança sobre sacrifícios. E todos os céus anunciarão a sua justiça, porque Deus é juiz. Ouve, meu povo, pois vou falar a ti. Israel, quero testemunhar a ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te acuso a respeito dos teus sacrifícios. Os teus holocaustos a cada momento estão diante de mim. Da tua casa não aceitarei bezerros nem bodes do teu rebanho, porque meus são todos os animais do campo, os bezerros dos montes e os bois. Conheço todas as aves do céu, e a beleza do campo está comigo. Se eu tivesse fome, não diria a ti, porque minha é a terra inteira e tudo o que ela contém. Por acaso eu comeria carne de touros e beberia sangue de bodes? Oferece a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os teus votos ao Altíssimo. Então invoca-me no dia da tribulação e eu te livrarei e tu me glorificarás. Ao pecador, porém, Deus fala, para que discorres sobre as minhas sentenças e aceitas a minha aliança com a boca, uma vez que detestastes a disciplina e rejeitastes as minhas palavras. Se vias um ladrão, corrias com ele, e com o adúltero tomavas parte. Tua boca se enchia de maldade e tua língua tramava fraudes. Sentado, murmuravas contra teu irmão e colocavas tropeço ao filho de tua mãe. Fazias isso e eu me calava. Pensavas que eu era igual a ti na iniquidade. Arguir-te-ei e exporei o teu pecado diante de ti. Considerai isso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos arrebate e não haja quem vos liberte. Sacrifício de louvor me glorificará, e aí está o caminho em que lhe mostrarei a minha salvação. Desse modo, ele não recebe vossos sacrifícios, nem no princípio vos mandou oferecê-los por estar necessitado deles, mas por causa de vossos pecados. O próprio templo de Jerusalém, Deus o chamou casa ou moradia sua, não porque necessitava disso, mas porque não vos entregaríeis à idolatria se o seguisseis, pelo menos aí. E que isso é assim, o diz Isaías. Que casa me haveis construído, diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. A circuncisão, um sinal e não justificação. Se não admitirmos isso, cairemos em pensamentos absurdos. Por exemplo, que não é o mesmo Deus de Enoque e de todos os outros que não observaram a circuncisão carnal, nem os sábados e demais prescrições da lei, pois foi Moisés quem ordenou que fossem observadas essas coisas. Ou então que não quis que todo o gênero humano praticasse sempre a mesma justiça. Isso, evidentemente, seria ridículo e insensato. Por outro lado, pode-se dizer que, embora sendo sempre o mesmo, por causa dos homens pecadores, mandou que se cumprissem essas e outras coisas por praxe, confirmando assim que ele é benigno e previsor, e não necessitado, justo e bom. Senhores, se isso não é assim, respondei-me o que pensais sobre essas questões. Como ninguém dissesse nada, continuei. Por isso, ó Trifão, para ti e para todos aqueles que querem tornar-se prosélitos vossos, anunciarei uma palavra divina que ouvi daquele homem. Não vedes que os elementos nunca descansam, nem guardam o sábado? Permanecei como nascestes? Se antes de Abraão não havia necessidade de circuncisão e antes de Moisés não havia necessidade do sábado, das festas ou dos sacrifícios, também agora ela não existe, depois de Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido sem pecado da Virgem Maria, da descendência de Abraão.
Com efeito, o próprio Abraão, ainda incircunciso, foi justificado e abençoado por sua fé em Deus, como diz a Escritura. Todavia, ele recebeu a circuncisão como sinal e não como justificação. Conforme a mesma Escritura e a realidade das coisas nos obrigam a confessar. De modo que, com razão, se disse daquele povo que seria exterminada de sua descendência toda a vida que não fosse circuncidada no 8º dia. Além disso, o fato de que o sexo feminino não possa receber a circuncisão da carne prova que essa circuncisão foi dada como sinal e não como obra de justificação. No que diz respeito a todo o tipo de justiça e virtude, Deus quis que as mulheres tivessem a mesma capacidade que os homens para adquiri-las. Em troca, vemos que a configuração da carne é diferente no homem e na mulher. Apesar disso, contudo, sabemos que nenhum dos sexos é justo ou injusto em si mesmo, mas por piedade e justiça. A circuncisão em Cristo. E continuei. Eu também poderia demonstrar-vos, senhores, que no 8º dia, de preferência no 7º, anunciava-se naquele rito um mistério realizado por Deus. Contudo, para não vos dar a impressão que estou divagando em outros assuntos, omito isso e grito para que entendais como o sangue daquela circuncisão foi eliminado. E como nós passamos a acreditar em outro sangue salvador. Agora surgiu outra aliança, e outra lei saiu de Sião. Jesus Cristo circuncida a todos os que ele deseja, como foi anunciado desde o início, com facas de pedra, a fim de formar uma nação justa, um povo que guarda a fé, que abraça a verdade e mantém a paz. Vinde comigo, todos vós que temeis a Deus, e que desejais ver os bens de Jerusalém. Vinde, caminharemos na luz do Senhor, porque ele perdoou o seu povo, a casa de Jacó. Vinde, nações todas, reunamo-nos na Jerusalém, que já não é combatida pela iniquidade de seus povos. Isaías clama: tornei-me manifesto aos que não me buscavam. Fui encontrado por aqueles que não perguntavam por mim. Ele diz: eis-me aqui, para as nações que não invocavam o meu nome. Todos os dias estendi minhas mãos a um povo desobediente e rebelde, aos que andam por um caminho que não é bom, mas atrás de seus pecados, povo que me provoca de frente. Convite à conversão. Desejarão também ser herdeiros conosco, ainda que seja apenas uma pequena porção aqueles que justificam a si próprios e se dizem filhos de Abraão, como clama o Espírito Santo através de Isaías, falando deles pessoalmente. Volta-te do céu e olha-nos desde a tua morada santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e a tua força? Onde está a tua grande misericórdia com que nos suportaste, Senhor? Com efeito, tu és o nosso Pai, porque Abraão não nos conheceu e Isaque não tomou conhecimento de nós. Tu, porém, Senhor, és nosso Pai e nosso Redentor. Tal é o teu nome desde o princípio. Senhor, por que nos desviastes do teu caminho? Por que endureceste nosso coração para que ele não te temesse? Por amor dos teus servos, das tribos, pelas tribos de tua herança, volta-te para que herdemos uma pequena parte do teu monte santo. Voltamos a ser como no princípio, quando tu não mandavas sobre nós e o teu nome não era invocado sobre nós. Oxalá abrisse o céu, o temor de ti se apoderaria dos montes e eles se derreteriam, como se derrete a cera no fogo. O fogo abrasaria nossos inimigos e teu nome seria manifesto aos nossos adversários. À tua vista as nações se perturbariam. Quando realizares tuas maravilhas, os montes tremerão diante de ti. Desde a eternidade nunca ouvimos, e nossos olhos nunca viram outro Deus fora de ti que agisse assim. Tu fazes misericórdia para os que se arrependem. Sairás ao encontro dos que praticam a justiça, e eles se lembrarão de teus caminhos. Tu te irritastes quando nós pecamos. Por isso nos extraviamos e todos nós nos tornamos impuros. A nossa justiça se tornou como pano de mulher menstruada, por causa de nossas iniquidades. Caímos como folhas, assim o vento nos levará. E não haverá quem invoque o teu nome, nem quem se lembre de agarrar-se a ti. Porque afastaste de nós a tua face e nos entregaste por causa de nossos pecados. Agora, Senhor, volta-te, porque o teu povo somos todos nós. A cidade do teu santuário ficou deserta. Sião se transformou num deserto. Jerusalém para a maldição. A casa, nosso templo santo e a glória que nossos pais bem disseram,
foi pasto do fogo, e todas as gloriosas instituições ruíram. Sobre isso, tu te mantiveste firme, Senhor, te calaste e nos humilhaste demasiadamente. Trifão perguntou: Estás dizendo que nenhum de nós nada arderá no monte, herdará no monte santo de Deus? Os herdeiros do monte Sião. Eu respondi: Não é isso que estou dizendo. Mas para aqueles que perseguiram e continuam perseguindo Cristo e não fazem penitência, não terão parte alguma na herança do Monte Santo. Por outro lado, as nações que creram nele e fizeram penitência de seus pecados entrarão na parte da herança, junto com os patriarcas, profetas e com os justos que procedem de Jacó, ainda que não observem o sábado, nem se circuncidem, nem guardem as festas. Esses herdarão certamente a herança santa de Deus, pois ele diz o seguinte mediante Isaías: Eu, o Senhor Deus, te chamei na justiça, tomar-te-ei pela mão e te fortalecerei. Eu te coloquei como aliança de gerações e como luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os encarcerados, e da casa da guarda os que estão sentados na treva. E de novo, levantai a bandeira para as nações, pois eis o que o Senhor fez ouvir até os confins da terra. Dizei às filhas de Sião: Eis que o teu Salvador chegou, trazendo consigo a sua recompensa e a sua obra diante de sua face, e te chamará povo santo, resgatado pelo Senhor. Tu serás chamada cidade procurada e não cidade abandonada. Quem é esse que vem de Edom com suas roupas vermelhas de Bozor? Este formoso em sua veste, que avança com valentia e fortaleza? Eu sou o que falo justiça e julgamento de salvação. Porque estão vermelhas as tuas vestes e as tuas roupas como de largar pisado? Estou completamente salpicado de uva pisada. Pisei sozinho o lagar. Não havia ninguém das nações comigo. Eu os pisei em minha ira e amassei como terra, fazendo seu sangue correr sobre a terra. Com efeito, chegou para eles o dia do seu pagamento e o ano de redenção está presente. Então olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei consternado e ninguém me socorreu. Foi o meu braço que me livrou e o meu furor que me ajudou. E eu os pisei em minha ira e derramei seu sangue sobre a terra. Trifão interveio. Por que falas escolhendo o que te agrada das palavras proféticas e não mencionas aquelas passagens em que se manda expressamente guardar o sábado? Com efeito, por meio de Isaías é dito o seguinte: Se por causa do sábado detiveres o teu pé para não cumprir as tuas vontades no dia santo, e chamares o sábado de tuas delícias, dia santo de Deus, e não falares nada com tua boca e confiares no Senhor, ele te levará os bens da terra e te apacentará com a herança do teu pai Jacó. Com efeito, a boca do Senhor falou isso. Eu lhe contestei. Não omiti essas palavras proféticas porque iriam contradizer a minha tese, mas porque eu pensava que vós compreendestes e compreendeis que mesmo quando Deus vos manda fazer, por meio de todos os profetas, aquilo que vos mandou por meio de Moisés, ele sempre vos grita as mesmas coisas, por causa da dureza do vosso coração e da vossa ingratidão para com ele, para ver se ao menos dessa forma vos arrependeis e lhe agradais. E se não sacrificais vossos filhos aos demônios, nem vos tornais companheiros de ladrões, nem buscais subornos, nem perseguis a recompensa, deixando de julgar os órfãos ou fazer justiça às viúvas, e que vossas mãos não estejam cheias de sangue, porque os filhos de Sião andavam com o pescoço empinado, brincavam, piscando os olhos e arrastando as túnicas, e todos se desviaram, grita Deus, e por conseguinte todos se tornaram inúteis. Não há nenhum homem inteligente, não há um sequer. Com suas línguas enganavam e sua garganta é um sepulcro aberto. Tem veneno de víboras debaixo de seus lábios. Tribulação e angústia em seus caminhos e não conheceram o caminho da paz. De modo que, assim como no princípio ele vos deu esses mandamentos por causa de vossas maldades, da mesma forma, por perseverardes nelas, ou mais ainda, por agravá-las, ele se serve deles para que o recordeis e tomeis conhecimento. Vós, porém, sois um povo de coração duro e insensato, cego e coxo, filhos nos quais não há fidelidade. Como ele próprio diz:
Vós o honrais somente com os lábios, mas com o vosso coração estáis longe dele, e ensinais vossos próprios ensinamentos, e não os dele. Caso contrário, dizei-me, será que Deus quis que os sumos sacerdotes pecassem ao oferecer os sacrifícios no sábado? O mesmo digo dos que se circuncidam e circuncidam outros em dia de sábado. Ao mandar que os recém-nascidos sejam a todo custo circuncidados no oitavo dia, mesmo que seja sábado, será que não podia mandar fazer isso um dia antes ou um dia depois do sábado? Se sabia que era pecado fazê-lo no sábado? Por fim, e os que viveram antes de Abraão e de Moisés, e que receberam o nome de santos e lhe agradaram sem cortar o prepúcio ou guardar os sábados, porque Deus não lhes ensinou a fazer essas coisas? Trifão disse: já te ouvimos, quando propuseste isso e prestamos atenção. Com efeito, para dizer a verdade, ela é digna de nota, e não tem motivo para dizer como se costuma. Deus quis assim. De fato, é sempre essa a escapatória das pessoas que não sabem responder às questões. Eu continuei. Uma vez que parto das escrituras e dos fatos para fazer minhas demonstrações e exortações, não demoreis nem vacileis em me dar crédito, ainda que eu seja incircunciso. Resta-vos este breve tempo para aderir a nós. Se Cristo apressar a sua vinda, em vão vos arrependereis e em vão chorareis, porque ele não mais vos escutará. Grita Jeremias ao povo: renovai para vós os vossos campos novos, e não semeeis sobre os espinhos. Circuncidai para o Senhor, e circuncidai o prepúcio do vosso coração. Portanto, não semeeis sobre espinhos e em terra que não foi lavrada, de onde não recolheríeis fruto. Reconhecei a Cristo, e aí tereis um belo campo, bonito e fértil em vossos corações. Com efeito, eis que vem dias, diz o Senhor, e eu visitarei todos os que cortam o seu prepúcio, o Egito e Judá, Edom e os filhos de Moabe, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisas de coração. Vedes como não é essa circuncisão que foi dada como sinal, a que Deus quer. De fato, ela não serve para nada, nem para os egípcios, nem para os filhos de Moabe e de Edom. Em troca, mesmo que quando se trata de uma cita ou persa, de um cita ou persa, e se ele conhece Deus e Jesus Cristo e guarda a lei eterna, ele está circuncidado com a boa e proveitosa circuncisão e é amado por Deus. E Deus se compraz com seus dons e ofertas. Amigos, quero dizer-vos palavras do próprio Deus, quando ele falou ao seu povo por meio de Malaquias, um dos 12 profetas. Ele diz o seguinte: minha vontade não está em vós, diz o Senhor, e eu não aceito sacrifícios de vossas mãos. Porque do Oriente ao Ocidente o meu nome é glorificado entre as nações, e em todo lugar se oferece sacrifício ao meu nome, e é sacrifício puro, porque o meu nome é honrado entre as nações, diz o Senhor. Mas vós, porém, o profanais. E ele diz, por meio de Davi, um povo que eu não conhecia me serviu, e me obedeceu por me ouvir falar. Glorifiquemos a Deus, todas as nações juntamente reunidas, porque ele olhou também para nós. Demos-lhe glória por meio do Rei da Glória, por meio do Senhor das Potências, porque ele aprovou também as nações e recebe os nossos sacrifícios com mais gosto do que os vossos. Para que falar de circuncisão se já tem o testemunho de Deus? Que necessidade há daquele banho para quem foi banhado pelo Espírito Santo? Com esses raciocínios, creio que ficarão convencidos até aqueles que têm menos inteligência. De fato, essas palavras não foram inventadas por mim, nem enfeitadas pela arte humana. Ao contrário, trata-se ou de salmos que Davi cantou, ou de mensagens alegres que Isaías anunciou, ou do que Zacarias pregou e Moisés colocou por escrito. Tu os reconheces, Trifão? Eles estão escritos em vossos livros, ou melhor dizendo, nos vossos, mas nossos. De fato, nós acreditamos neles. Vós, porém, por mais que o leais, não entendeis o sentido deles. Não nos molesteis. Portanto, nem lanceis em nosso rosto o prepúcio de nossa carne, que foi o próprio Deus quem formou.
Não fiqueis espantados pelo fato de bebermos coisas quentes no sábado, pois nesse dia Deus também governa o mundo da mesma forma que nos outros dias. Além disso, vossos sumos sacerdotes tinham ordem de oferecer os sacrifícios nesse dia como nos outros. Por fim, aqueles grandes justos que não observaram nenhuma dessas prescrições legais são atestados pelo próprio Deus. Digressão sobre a parousia. Em troca, deveis acusar vossa própria maldade, pelo fato de que Deus fique exposto às calúnias dos que não têm inteligência e pensam que ele não ensinou sempre a mesma justiça para todos. O fato é que muitos homens pareceram sem razão e indignos de Deus tais ensinamentos da lei, por não terem recebido a graça de reconhecer que por meio deles Deus chamou para a conversão e a penitência o vosso povo inclinado à maldade e espiritualmente enfermo. A doutrina dos profetas que veio depois da morte de Moisés é eterna. Isso mesmo, senhores, é dito no Salmo, e que nós, que alcançamos a sabedoria por meio deles, confessamos que as sentenças de Deus são mais doces do que o mel e o favo. Se manifesta no fato de que, mesmo ameaçados de morte, não negamos o seu nome. Todos sabem que nós, que nele cremos, pedimos que ele nos preserve dos estranhos, isto é, dos espíritos maus e enganadores, como diz a palavra do profeta, na pessoa de um dos que nele creem. Com efeito, sempre rogamos a Deus, por meio de Jesus Cristo, para que sejamos preservados dos demônios, que são estranhos à piedade de Deus e que adorávamos antigamente, a fim de que depois de nos convertermos a Deus, por meio de Jesus Cristo, sejamos irrepreensíveis. Com efeito, chamamos de auxiliador e redentor nosso, aquele cujo nome faz estremecer até os demônios, os quais hoje mesmo se submetem conjurados pelo nome de Jesus Cristo, crucificado sob Pôncio Pilatos, procurador na Judéia. De modo que assim se torna claro para todos que seu Pai lhe concedeu tal poder, e que em seu nome e pela economia de sua paixão até os demônios se submetem. Se agora vemos que houve e continua havendo um grande poder pela economia de sua paixão, que poder não terá com a sua vinda gloriosa? De fato, ele deveria vir como filho do homem sobre as nuvens em companhia dos anjos, como disse Daniel. Tais são as palavras do profeta. Eu estava olhando até que foram colocados assentos, e o ancião dos dias se assentou. Trazia uma roupa branca como a neve, e os cabelos de sua cabeça eram como lã limpa. Seu assento era como chama de fogo, e suas rodas como fogo ardente. Um rio de fogo corria, saindo de sua frente. Milhares de milhares o serviam, e 10 vezes 10 mil o assistiam. Foram abertos livros, e estabeleceu-se julgamento. Eu então prestava atenção à voz das grandes palavras que o chifre falava. A besta foi morta a pauladas, seu corpo pereceu e foi entregue como pasto para o fogo. Também das outras bestas foi tirado o império, embora se lhe tenha deixado a vida até a ocasião e o tempo. Eu olhava na visão da noite, e eis que sobre as nuvens do céu se aproximava alguém semelhante a um filho de homem. Ele foi até o ancião de dias e parou em sua frente, e os assistentes o apresentaram ao ancião. Então foi-lhe dado o poder e honra régia, assim como todas as nações da terra, segundo suas descendências, e toda a glória que o serve. Seu poder é poder eterno e não lhe será tirado, e seu reino não será destruído. Meu espírito estremeceu dentro de mim e as visões de minha cabeça me perturbavam. Então me aproximei de um dos assistentes e lhe pedi a explicação exata de todas essas coisas. Em resposta, ele me disse, manifestando a mim o julgamento das palavras. Essas 4 grandes bestas são 4 reinos que serão aniquilados da terra, e não receberão o reino neste século, nem pelos séculos dos séculos. Então eu quis saber exatamente sobre a 4ª besta, aquela que destruía tudo e que era muito espantosa, cujos dentes eram de ferro e unhas de bronze. Era aquela que comia, despedaçava e pisava com os pés as sobras. Quis saber também sobre os 10 chifres em sua cabeça e sobre aquele outro que nasceu,
pelo qual caíram os outros 3. Esse chifre tinha olhos e boca, que falava arrogâncias. Sua aparência sobrepujava a dos outros. Considerei que esse chifre fazia guerra contra os santos e os derrotava, até que veio o ancião dos dias e deu o julgamento aos santos do Altíssimo. O tempo veio e os santos do Altíssimo mantiveram seu reino. A respeito da quarta besta foi-me dito o seguinte: haverá um quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos esses reinos. Devorará toda a terra, devastando-a e despedaçando-a. Os 10 chifres são 10 reinos que se levantarão, e outro depois deles que superará em maldade aos primeiros. Humilhará 3 reis, falará mal contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo que ficarem. Pretenderá mudar os movimentos e os tempos, e serão entregues em suas mãos por tempo e tempos e metade de tempo. E estabeleceu-se o julgamento, e lhe tirarão o império para destruí-lo e aniquilá-lo até o fim. E o reino, o poder e a grandeza dos territórios dos reinos sob o céu foram dados ao povo santo do Altíssimo para reinar como reino eterno. Todos os poderes se submeterão a ele e lhe obedecerão. Aqui terminaram suas palavras. Eu, Daniel, fiquei muito pressionado com êxtase. Minha cor mudou e eu guardei tudo em meu coração. Objeção de Trifão. Apenas terminei e Trifão disse: Homem, essas e outras passagens semelhantes das Escrituras nos obrigam a esperar como glorioso e grande aquele que recebeu do ancião dos dias, como filho do homem, o reino eterno. Em troca, esse que chamais de Cristo viveu desonrado e sem glória, a ponto de cair sob a extrema maldição das leis de Deus, pois foi crucificado. E eu lhe respondi: Senhor, se as escrituras que vos citei não dissessem que sua figura era sem glória e que sua geração é inexplicável, que por sua morte os ricos serão entregues à morte, que por suas feridas nós somos curados e que devia ser conduzido como ovelha, se por outro lado eu tivesse distinguido 2 vindas dele, uma em que foi transpassado por vós, outra em que reconhecereis a quem transpassastes, e vossas tribos baterão no peito, tribo por tribo, as mulheres de um lado e os homens do outro. Então, o que digo poderia parecer obscuro e difícil. Contudo, em todos os meus raciocínios eu parto das escrituras proféticas, que são santas para vós, e apoiado nelas eu vos apresento as minhas demonstrações, esperando que alguém de vós possa encontrar-se no número dos que foram reservados, pela graça do Senhor dos Exércitos, para a eterna salvação.